Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na maternidade ainda, né? Tive um bebê ontem, por volta das 1 hora da manhã. Não foi fácil, foi um parto bem difícil, doloroso. Mas eu tô aqui com meu bebezinho aqui no braço. Graças a Deus deu tudo certo. E é isso, né, gente? Depois eu vou contar, gente, o relato de parto pra vocês. Com mais calma, né? Mais delicadeza. E talvez eu vá embora amanhã. Eu tô sozinha aqui no quarto. Eu tava em outro quarto, aí me transferiram para o daqui. Porque esvaziou mais a maternidade e me transferiram para perto da recepção, né? Recepção não, da enfermaria. Tô aqui, gente, aguardando o bebê aqui acabar de voltar pra ele tomar um banho. Meu marido tava aqui, aí acabou indo em casa, né? Olha, as crianças. Eu fiquei aqui um pouquinho sozinha, mas amanhã ele tá aqui de volta, né? Pra me ajudar. Meus amores, bom dia. Estou aqui, é o segundo dia aqui na maternidade. Meu bebê aqui no colo. Não dormi essa noite, né, gente? Primeiro plantão, né? Não dormi. Ele chorava muito à noite, querendo mamar. E aí agora tá aqui dormindo, né? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Não reparem meu rosto de cansada. E nem descabelada, né? Na verdade, nem pra pentear o cabelo, né? Que eu tô de trança, então não dá nem pra pentear. Deixa eu aumentar aqui o volume do celular. Gente, já tive meu bebê, né? Dá pra ver, né? Pelo meu seio, tá bem cheio. Já tive meu bebê de quase 38 semanas, né? Pelas contas lá do médico, né? Acho que faltava um dia pra 38 semanas, mas pra mim eu já tava com 38 semanas, porque no último, pela data da minha menstruação, né? Pela data da minha menstruação. E pela ultrassom eu tava com 37 semanas e 6 dias. Então, gente, eu vim relatar pra vocês aqui meu relato de parto, né? Vai ser um pouco longo, né? Mas, assim, gente, eu tive meu bebê no dia 19/4 agora, né? 19/4. Gente, ignore meu rosto inchado, cansado. Que é assim mesmo, né? Noite sem dormir e tal. Eu tive meu bebê, gente, dia 19/4. Sexta-feira passada, domingo passado, né? Tem o quê? 6 dias, mais ou menos. Gente, eu tava com minha conta 38 semanas, mas pela conta do médico ele deu 7 semanas e 6 dias, né? Eu tava em casa de boa, gente, de boa. Só que faltava algumas coisas minha pra comprar, né? Pra levar pra maternidade, né? Como eu tinha falado com vocês no vídeo anterior, né? Que faltava trocar a fralda do bebê, colocar RN. Faltava sabonete líquido pra mim, sabonete líquido pro bebê. Absorvente pra mim, essas coisas, né? Então eu peguei sexta-feira, meu marido tava em casa, pedi ele pra olhar os meninos, né? Outros meninos que eu tenho. E falei pra ele que eu ia sair pra comprar. Aí quando deu assim, umas 2 horas da tarde eu saí e fui comprar, né? Essas coisas que estavam faltando. Aí quando chegou lá, na rua, senti uma pontada assim, gente, tipo empurrando assim, né? Assim, tipo empurrando. Só que eu fiquei na linha tranquila, né? Falei, o bebê tá encaixando, porque no último ultrassom tava cefálico, mas não tava encaixado. E no último pré-natal, o médico viu que ele tava sentado. Ele não tava cefálico, mas não, tava sentado. Ele, tipo, ele virou, né? Ele sentou. Então eu falei, então meu parto vai ser de 40 semanas, né? Como os outros meninos foram. E meu primeiro filho foi parto demorado, né? 12 horas de relógio. E o meu segundo foi parto a jato. Quase tinha ele em casa, né? Ele nasceu de 39 semanas. O primeiro foi de 40 semanas. E o segundo foi de 39 semanas. E o terceiro, que foi Theo, foi também parto rápido, né? Cheguei na maternidade já com 10 de dilatação. E só levaram botaram na máquina, levaram pra sala de parto, fiz força e ele nasceu.
E nasceu de 40 semanas e um dia, o terceiro filho. Então eu falei, então o quarto deve vir, né? Guarda semana também, né? Aí eu senti essa pontada, né? Empurrando, né? Peguei e continuei comprando minhas coisas que eu tinha que comprar. E aí eu tava no ponto de ônibus, assim, pra pegar o Uber, né? Que eu fui pro ponto pegar o Uber, chamar o Uber, que ali era um ponto de referência. Eu vi todo mundo, tava um bocado de gente me olhando assim, e aí essa menina também da loja que eu fui comprar, tava me olhando também, né, minha barriga. E comentando, essa barriga tá grande, que barriga linda, que barriga grande e tal. Aí eu fiquei assim, todo mundo olhando pra mim, né? Aí eu peguei meu Uber e vim embora. Só que eu tava sentindo assim, que eu tinha que ir na maternidade, ver se pelo menos tava dilatando, porque aquela empurrada assim por debaixo não era normal. Aí eu peguei, gente, vim pra casa. Quando eu cheguei em casa, a minha maluquice. Quando eu cheguei em casa, arrumei as coisas direitinho, né? Botei tudo em ordem no lugar. As coisinhas do bebê, coloquei as minhas coisas também direitinho. E aí eu peguei, fui fazer comida. Fazer comida para 3 dias. É. Fazer comida para 3 dias. Coloquei um frango inteiro na panela, cozinhei feijão, cozinhei macarrão, cozinhei arroz. Até suco eu fiz, gente, para 2 dias. E salada também. Salada, de verdura, salada normal, fiz. E aí eu peguei e acabei de fazer o almoço, né? A comida, eu peguei e fui lavar roupa. Isso já é 7 horas da noite. E tá de lavar roupa. A roupa que tava aqui que eu não tinha lavado porque faltou água. Eu vim ter de lavar todas as roupas minhas e todas as roupas dos meninos. Que tava pra lavar, né? E aí acabei de lavar roupa, era 11 horas da noite, gente. Aí eu peguei e falei o quê? Lavar os banheiros. Vim ter de lavar banheiro. Fui lavar os banheiros. Acabei de lavar os banheiros, passei vassoura na cozinha, passei vassoura na sala aqui. E passei pano, ajeitei algumas coisas que tinha ajeitar, botei tudo no lugar direitinho. E fui tomar banho pra dormir. Aí terminei meia-noite. Não, meia-noite não, terminei 11h40 por aí de fazer as coisas, tomei meu banho e fui dormir. Só que quando eu fui deitar pra dormir, eu senti uma dor de barriga. Uma dor de barriga, tipo diarreia. Eu saí do sol, gente. Só que eu achei que era normal, né? Porque o sulfato ferroso tava me dando dor de barriga mesmo, sulfato ferroso, né? E aí eu fui, né, pro banheiro, aí fiz o que tinha que fazer e tomei outro banho e fui pra cama deitar. Só que eu não tava conseguindo dormir porque tava. Eu não tava sentindo contração, não tava sentindo nada, gente. Só que eu não tava conseguindo dormir. Pensando assim, né? Eu devo ir na maternidade, eu devo ir na maternidade. Algo me dizia que era pra ir na maternidade. Aí eu não dormi nesse dia. Fiquei com o celular na mão, né? Pesquisando algumas coisas no celular até 5 horas da manhã. Sentada na cama. Todo mundo dormindo e eu sentada na cama até 5 horas da manhã. Quando deu 5 horas da manhã, saí do quarto, eu tomei banho, bem tomado. Fiz o café pros meninos, deixei o café pronto pros meninos. Fiz o mingau também, né? Que eu tomo mingau ainda. Nem tomei café, não quis tomar café. Mas depois eu tomei um menorzinho antes de eu sair. Aí fiquei chamando o Uber, né? 5 horas da manhã. Falei pro meu esposo que não precisava ele ir comigo, porque eu queria que ele olhasse os meninos, né? Porque não tinha ninguém para olhar os meninos. Aí eu peguei, fiquei chamando o Uber e o Uber não tava aceitando de jeito nenhum. Tava cancelando, né? 5 horas da manhã, que aqui onde eu moro é deserto. Aí estava cancelando, gente. Aí eu peguei e falei com minha mãe que eu ia pra maternidade e tal e tal. Aí minha mãe falou, se você quiser que eu vá com você, eu vou. Eu falei, então bora. Só que ela ia trabalhar, ela ia trabalhar, minha mãe trabalha ainda, ela ia trabalhar. Ela falou, se quiser, eu falo com minha patroa pra eu ir fazer o que tem que fazer na segunda-feira. Como ali já era sábado, né, que eu comecei de sexta pra sábado, acordada, aí era sábado. Deixa o avião passar aqui. Aí eu falei, tá bom, espero você tomar banho e vou chamando o Uber aqui. Ela falou, tá bom, pode chamar. Aí deu 6 horas, o Uber não aceitava. Deu 7 horas, o Uber não aceitava. Aí eu falei com minha mãe que ela tava já vindo pra aqui pra casa pra gente pegar o Uber, né? Aí quando deu 7 horas da manhã, aí Davi acordou, meu mais velho. Eu falei, Davi, você quer ir pra maternidade mais eu? Sua avó também vai. Não era qualquer coisa, você vem com sua avó. Aí ele falou, tá bom. Aí ele se arrumou, né, direitinho. Aí liguei pra minha mãe, dizendo que ia chamar o Uber. Aí chamei o Uber, ela já tava aqui no portão me esperando. Aí eu fui pra maternidade, 8 horas da manhã já. Aí cheguei na maternidade, né, mas já cheguei na maternidade, a médica perguntou o que eu tava sentindo. Eu falei que não tava sentindo contração, mas eu
eu tava sentindo contração de treinamento os outros dias, né? Aí ela falou que tava toda semana. Aí eu falei que 38, só que ela disse que era 37 semanas e 6 dias que eu tava. Não tava com 38 que ela falou. Aí ela me avaliou tudo direitinho, a pressão, né? Não tava com febre, não tava com nada. Aí me caminhou pra outra, pra eu sair da triagem, fui chamada de novo. E lá a médica boazinha, gente, boazinha mesmo a médica, boazinha mesmo. Já era uma senhora já, né? Aí ela conversou comigo e aí, mãe, tá assistindo alguma coisa? Eu falei que não. Mas eu tava querendo ir lá avaliar se tava dilatando ou não, né? Aí ela falou, então vamos dar uma olhada aqui. Aí ela fez o toque em mim e viu que tava 2 dilatação. Aí ela pegou e me explicou, disse que que eu não tava em trabalho de parto ainda, que meu bebê não tava na hora de nascer ainda, que minha barriga tava alta e tava tudo tranquilo, que era para ir embora, porque não tava na hora de nascer ainda. Aí eu falei assim, mas onde eu moro é longe. Ela me explicou porque tava em 2 dilatação. Ela disse que por conta que eu tenho outros partos anterior normal, esse 2 centímetros já estava ali, né? Por conta dos partos anterior. Aí ela falou comigo que eu podia ir embora e tal, que tava tudo certinho. Aí eu falei ela que não podia ir embora porque eu tava com medo de meu bebê nascer em casa por conta que meus outros partos foi parto rápido, a jato. E onde eu moro não chegava Uber rápidos que eu chamava e eles não vinham rápido. E como ela é a senhora, né? Ela ficou preocupada comigo, ela ficou preocupação imensa comigo sobre isso. Aí ela, e agora? Ela, você quer ficar aqui até mais tarde, até mais 6 horas da noite? Eu vou indo fazendo um toque em você, eu vou pedir agora pra você caminhar um pouquinho. Ali já era o quê? 9 horas da manhã. Quando dá meio-dia, eu vou te chamar de novo. Aí nisso, gente, eu falei, né? Eu falei, já que eu tô aqui, eu vou ficar aqui. Aí eu fui pra lá pra fora, fiquei conversando com minha mãe, estava no banco, né? Conversando com minha mãe. Quando deu 11 horas, eu fui almoçar em um restaurante com minha mãe e meu menino, né? Aí voltei, fiquei sentada, nem caminhei. Só caminhei até o restaurante mesmo e voltei. Aí quando voltei, já me chamaram, né? Aí quando me chamou, ela fez de novo o toque. Eu já estava com 3 dilatação. Aí ela falou, você está com 3 dilatação, mas isso não quer dizer que você está em trabalho de parto, né? A gente só interna com 4 centímetros aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, vai caminhar um pouquinho lá fora, no pátio. E quando dá 4 horas da tarde, eu te chamo de novo, viu? Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei e fui pra lá pra fora de novo. E fiquei sentada conversando com minha mãe, nem tá sentindo dor, tá sentindo nada, né? Só o peso da barriga mesmo. Aí eu resolvi, falei, meu filho é Davi, né, o mais velho. Eu falei, Davi, vamos caminhar um pouquinho comigo aqui, 20 minutinhos só. Aí eu fiquei caminhando com o Davi, conversando com o Davi, sem dor nenhuma, sem nada. Aí caminhei 20 minutinhos só. Aí quando deu 4 horas certinho, ela me chamou de novo, né? Aí eu peguei, entrei. Quando eu entrei, era 4 horas, 4h10 por aí. E já estava com 6 centímetros de dilatação, gente. 6 centímetros de dilatação. Não tava sentindo nada. Aí ela falou, meu Deus do céu, ela se preocupa. Ela, meu Deus do céu, bem que você falou que seu parto é a jato e silenciou sua dilatação. Que eu falei com ela, né, que minha dilatação é silenciosa. Aí ela falou, bem que você falou. Foi bom eu acreditar em você, que você falou a verdade. Aí eu falei, pois é, eu conheço meu corpo, né? Não vou mentir, né? E eu também não queria ter meu bebê agora, né? Eu queria ter meu bebê lá para final de abril, começo de maio. Aí ela pegou, né? Se tá com alguém aí, eu falei, tô com minha mãe. Ela, eu vou te internar. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei e fui lá fora, falei com minha mãe que eu ia ficar internada. Aí ela, quando eu voltei, ela me deu a roupa pra me vestir, né? Que é o roupão, né? Aí tomei banho. Aí me pediram pra assinar um bocado de papel lá. Assinei alguns papel, respondi algumas perguntas que eles fizeram lá. E me perguntou se eu queria ir para CPN, né? Que é Casa de Parto Natural, né? Que é lá mesmo próximo. Aí eu falei que sim, né? Não sabia o que era, mas eu falei que sim. Aí eu assinei esse papel, os termos tudo direitinho. Aí perguntei se podia entrar acompanhante. Aí ela falou que sim, que desde o momento que eu seria internada até o momento que eu saísse, que eu poderia sim ter acompanhante. Aí eu peguei, né? Vesti minha roupa, colhi sangue e tal direitinho, tanto que até roxo aqui no meu braço. Aqui embaixo tá roxo aqui, gente. Tá um pouco roxo aqui no meu braço. Colhi sangue lá pra fazer exame, né? Na gente se internar. Aí, do nada, eu vi isso, conversando assim, vou chamar uma ambulância e tal, né? Só que eu não sabia o que era, né? Aí o maqueiro veio, né? Aí o maqueiro falou, a ambulância já chegou, a ambulância tá aqui fora, a ambulância.
Aí eu peguei, né, o maqueiro, pode sentar na cadeira, mãe. Peguei, sentei na cadeira, o maqueiro me levou pra lá pra fora. E minha mãe tava lá fora, né? Aí minha mãe viu assim, a moça, minha mãe começou a ficar nervosa, né? Que minha mãe se assusta com tudo, né? Minha mãe pensou que era alguma coisa assim de grave comigo. Aí eu peguei, dei minha roupa a ela, né, pra ela vir embora com meu filho. E mandar avisar meu marido que era pra ele vir de manhã, né? Trazer as roupinhas do bebê, essas coisas assim. E minhas coisas também, né? Que eu não tinha levado. E falar com minha irmã se ela poderia ir ficar comigo, né, e assistir meu parto. Aí minha mãe falou com minha irmã já estava já a caminho já, né, de chegar lá na maternidade. E aí o maqueiro me botou na ambulância, perguntou se minha mãe também queria ir junto com a ambulância, que era para me botar em um hospital, assim, no hospital não, numa casa, uma casa de parto natural, que é lá mesmo na maternidade, só que é um pouquinho distante assim, mas ele fica lá mesmo na maternidade. E aí a gente foi, né, na ambulância, cheguei lá, né? Gostei, gente. Ótimo, ótimo. Eu vou mostrar o vídeo a vocês. Eu amei lá, sabe, sossegado, só ficou só eu na sala e o acompanhante, que foi minha irmã, né? Não tinha mais assim agonia, tudo limpinho, tudo organizado, gente, tudo certinho mesmo organizado. Aí quando chegou lá, minha mãe acabou de me internar, né? Os papéis direitinho. Aí eu fui pra sala, só que era só pra minha sala, né? Só pra minha sala. Minha irmã chegou. Aí quando minha irmã chegou, a médica entrou na sala, pediu pra eu fazer algum exercício, caminhar. Foi aí que o pesadelo começou, né, gente? Caminhar. E aí eu comecei a caminhar com minha irmã, ela pediu pra fazer exercício, eu tava já cansada, porque eu não tinha dormido na sexta pra sábado, né? Eu tava cansada, não tava nem com fome, mas eu tava mais cansada. E aí, gente, era 7 horas da noite, elas fizeram o toque em mim. Eu estou ainda com 6 de dilatação ainda, gente. Chega me deu uma tristeza, 6 ainda. Aí eu fiquei caminhando, né, com minha irmã, conversando. Comecei a fazer exercício direitinho. Teve hora que eu saía, né, do exercício, eu tava cansada, saía, eu só queria, como eu tava falando com minha irmã, eu só queria ficar deitada na cama, porque eu tava muito cansada. E a contração tava vindo, essa contração, né, tava vindo, mas tava vindo forte, gente. Só que como eu já tinha colocado aquela dor na minha cabeça, então eu aguentava a dor, entendeu? As contrações estavam vindo forte, mas eu aguentava a dor, porque a dor de contração de treinamento era a mesma dor que eu estava sentindo naquela hora ali. Então, como eu sentia em casa essa dor, eu aguentava aquela dor em casa, porque eu não iria aguentar ali, né? Eu amei lá, sabe, sossegado, só ficou só eu na sala e o acompanhante, que foi minha irmã, né? Não tinha mais assim agonia, tudo limpinho, tudo organizado, gente, tudo certinho mesmo organizado. Aí quando chegou lá, minha mãe acabou de me internar, né? Os papéis direitinho. Aí eu fui pra sala, só que era só pra minha sala, né? Só pra minha sala. Minha irmã chegou. Aí quando minha irmã chegou, a médica entrou na sala, pediu pra eu fazer algum exercício, caminhar. Foi aí que o pesadelo começou, né, gente? Caminhar. E aí eu comecei a caminhar com minha irmã, ela pediu pra fazer exercício, eu tava já cansada, porque eu não tinha dormido na sexta pra sábado, né? Eu tava cansada, não tava nem com fome, mas eu tava mais cansada. E aí, gente, era 7 horas da noite, elas fizeram o toque em mim. Eu estou ainda com 6 de dilatação ainda, gente. Chega me deu uma tristeza, 6 ainda. Aí eu fiquei caminhando, né, com minha irmã, conversando. Comecei a fazer exercício direitinho. Teve hora que eu saía, né, do exercício, eu tava cansada, saía, eu só queria, como eu tava falando com minha irmã, eu só queria ficar deitada na cama, porque eu tava muito cansada. E a contração tava vindo, essa contração, né, tava vindo, mas tava vindo forte, gente. Só que como eu já tinha colocado aquela dor na minha cabeça, então eu aguentava a dor, entendeu? As contrações estavam vindo forte, mas eu aguentava a dor, porque a dor de contração de treinamento era a mesma dor que eu estava sentindo naquela hora ali. Então, como eu sentia em casa essa dor, eu aguentava aquela dor em casa, porque eu não iria aguentar ali, né? Aí as enfermeiras todo o tempo indo lá me ver, entrando no quarto e indo lá me ver, né? Perguntando se eu estava sentindo força de fazer, vontade de fazer cocô, né? Que se eu tivesse vontade de fazer cocô, que era pra fazer a força, né? Que o bebê ia vir. E aí eu fiquei nisso, gente. Aí quando deu 8 horas da noite, veio outra médica, fez o toque, né? Outra enfermeira fez o toque. Aí disse que eu tava com 6 dilatação ainda também.
Aí veio a enfermeira que tava me acompanhando lá, né? Que iria fazer meu parto. Fez o toque 9 horas da noite. Tava com, ela disse a mim que eu tava com 8. Acho que foi 8, ou foi 7. Aí eu fiquei até alegre, né? Aí elas viram que. Elas ficaram lá pra cá, perguntando. Tava fazendo outro parto, né? Do lado, né? Fazendo outro parto de outra menina do lado. E a menina gritava muito, muito mesmo, a menina. Tanto que eu até falei com minha irmã, vixe, que é isso, gente. A menina gritava muito, parece que foi o primeiro parto dela, que ela gritava muito, 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 gente, muito mesmo. E nada de bebê dela também nascer. E aí as médicas viram que eu tava tranquila, eu tava dando risada, conversando com minha irmã. Só que eu tava sentindo um dor, né? Quando eu tava falando com minha irmã, tá? Ó, o nome da minha irmã é Elane. Aí eu falei, ó, Elane, eu tô tão acostumada com essa dor que eu não tô nem me importando. A gente, como eu ouvi falar, porque ele acordou, aí tive que vir aqui ver ele. Aí eu tô aqui agora no quarto. Como eu tava falando, aí eu, né, fiquei, né, lá, né, caminhando, fazendo exercício direitinho. E teve hora que eu deitava, né, que eu tava muito cansada mesmo. Eu queria deitar e dormir. Aí minha irmã tava lá me dando apoio, eu fiquei conversando com minha irmã, né, lá com minha irmã conversando. Aí deu 10h30 da noite, a médica veio fazer o toque, daí tava em 6. É brincadeira, gente, em 6. Já tava sentindo 2 já, mas de 2, tava em 6. E a menina já tinha tido o bebê já, a menina do lado do outro quarto já tinha tido o bebê já. E eu falava com minha irmã, eu tô doida pra ter logo, não aguento mais, tô doida pra ter logo. Sabe aquele chorinho assim, lá no outro quarto e aqui no quarto que eu tava, nada ainda. Minha barriga tava alta, tudo eu tava até mostrando pra minha irmã. Minha barriga tava alta, meu bebê tava alto, tava bem aqui perto do estômago. Eu sentia ele perto do estômago e ele rodava assim, dentro da barriga, assim, ó, girava. Tanto que eu mostrava até minha irmã na hora. Minha irmã via assim, minha irmã ficava olhando. Ele girava assim na barriga, pro lado, pro outro, se encolhia todo, dentro da barriga. Só que minha barriga tava alta, eu não sentia que eu ia ter ele ali, porque minha barriga tava muito alta, não tinha como eu descer pra eu ter ele. Eu ficava assim, meu Deus, ele não vai nascer hoje, ele não vai nascer hoje. Foi até com minha irmã, que era pra ela ir dormir, descansar, que ela tinha acabado de vir do trabalho, né? Foi ficar comigo lá. Então eu pedi pra ela ir dormir, descansar um pouco, né? Que ela já tava ali comigo, né? Já ia dar 11 horas. Aí veio a enfermeira, né? E falou, sentou, né? Conversou comigo e falou bem assim: Mãe, você teve 3 partos. Você sabe muito bem a hora que é a hora de nascer, né? Seu bebê. Você me dá exatamente assim uma base assim do horário que ele vai nascer? Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, minha irmã falou assim, 11h30 ele pode nascer assim, mais ou menos. E já era 11 horas ali, né? Eu falei, rapaz, ele vai nascer meia-noite, viu? Ele vai nascer meia-noite. Pelo que eu senti, ele vai nascer meia-noite. Aí a mulher, tá bom, eu vou confiar, viu? Aí ela foi pra lá pra dentro, né? Aí a outra que tava me acompanhando veio de novo, fez o toque, eu tava em 6. Tava em 6, saía de 6. Aí eu peguei, né? Fiquei já desesperada e fazia força, fazia força em nada. Teve a hora que no cardiotoco, eu tava com cardiotoco, né? O coração do meu bebê começou a acelerar, né? Começou a acelerar e elas vieram correndo, colocaram o oxigênio em mim, né? No nariz. Eu também tava ficando fraca, eu tava com as pernas tremendo. Minhas irmãs, ela e minha irmã tava sentindo calor e eu tava assistindo frio, gente, bastante frio, parece que eu tava morrendo. Que eu tava me sentindo, sabe, tava com uma fraqueza no corpo, assim, tipo que eu tava morrendo, assim, uma fraqueza, assim, sem, que eu não consigo nem explicar. Minhas pernas tremiam, bambeavam minhas pernas, de um jeito que elas não, nem elas entendiam o que estava acontecendo comigo. Ela perguntou se ali era frio, porque lá onde estava fazendo muito calor, né? Que eu pedi para desligar o ar-condicionado, estava fazendo muito calor, e aí minha perna bambeava bastante, e me dava uma vontade, assim, de fazer xixi. Aí eu ficava com medo de fazer xixi, o bebê nascer. Aí também eu tava com medo de levantar e ir no banheiro, o bebê nascer no banheiro. Aí minha irmã falou bem assim comigo, faz xixi mesmo na cama. Aí foi a hora que eu aliviei assim o corpo e fiz xixi na cama. Não sei se foi xixi, se foi assim a bolsa popô, não sei. Só sei que eu falei, só sei que saiu muito líquido e eu fiquei ali na cama ali deitada. Ainda a moça falou assim, você quer trocar o lençol? A moça que limpa lá, né? O hospital, eu falei, não, tá bom aqui, deixa eu aqui mesmo. Eu tava ali já no sofrimento, toda melada ali de xixi, ou foi água, sei lá, um líquido, um miótico. Pra que eu ia levantar pra trocar lençol, gente, sabendo que eu ia parir ali na cama ali. Aí eu fiquei ali mesmo, né? Aí quando deu meia-noite e meia, elas vieram, né?
Aí ficaram, bora, mãe, faz força, mãe. Pode gritar se quiser. Só que eu não gritava, gente. Eu sentia a dor realmente forte. Eu não gritava, eu ficava na minha. Aí elas pegaram, colocaram, é, como é o nome? Soro em mim. Colocaram o soro na minha veia. Aí fiquei tomando soro, eu tava veia fraca, né? Colocaram o soro em mim. E colocaram ocitocina também, né? Aí, quando deu 00:30, eu vi elas fuxicando, né? Falando bem assim, vamos colocar o remédio mais forte para ela sentir dor de contração. Que essa contração tem que vir, essa contração tem que vir. Só que eu já tava sentindo já a contração, né? Só que eu não mostrava pra elas que eu tava sentindo dor. Eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu sinto a dor calada, sabe? Eu, ali onde eu posso sentir a dor ali, eu aguento calada. Até minha irmã tava falando, tava lá olhando, né? Eu tava falando com minha irmã, olha, eu tô sentindo dor aqui, mas eu tô calada, tô aguentando, porque eu aguento a dor, entendeu? Eu engano meu cérebro, entendeu? Eu tento enganar meu cérebro. E aí eu fiquei ali sentindo a dor. Aí eu peguei, né? Fiquei sentindo a dor ali, aí cada gota que caía ali da ocitocina, né? Do remédio na minha veia, a contração vinha forte, né? Aquela contração forte, mas eu aguentava a dor, gente. Eu aguentava, não aguentava. Comia a dor calada ali, sem gritar, sem nada, né? E aí a médica falou assim, por que você não grita? Essa contração tem que vir. Ela pensava que eu não estava sentindo contração porque eu não estava gritando, né? Ficava na minha quieta, calada, né? O que eu fazia? Fazer força e dizia à minha irmã que meu menino era pirracento. Eu dizia assim mesmo a ela todo o tempo, ele é muito pirracento. Falava com minha irmã, ele é muito pirracento. Quando ele nascer, ele não vai mamar, eu não vou deixar ele mamar. Eu falava, né, com minha loucura, né, minha cabeça, né, só falava isso. Quando ele nascer, ele não vai mamar. Eu vou pirraçar ele também. Falava bem assim. Olha que pensamento meu, né, gente? Aí eu peguei, né? Fiquei lá sentindo dor e a contração vindo, né? Aquela contração nas costas, tá vindo forte, forte. Aí ela mandou eu ficar de. Como é? Corpora, sabe alguma coisa assim? Aí eu fiquei nada, fazia força e nada. É, foi fazer a força e nada. Teve hora que eu falei, não vou ficar mais em posição nenhuma, eu vou ficar deitada aqui. E tô esperando até 10 dilatação pra poder fazer força e ele vir. Aí a médica veio e fez o toque. Era já meia-noite, já era 1 hora da manhã, já fez o toque e nada. Tava em 8 ainda, gente. Chega a me dar tristeza quando ela fazia o toque e não dava em 10. Aí eu tive hora que eu falei, vou fazer força aí. Fazer força pra ele vir, vou fazer força pra ele vir. Aí quando deu umas 5 por aí, mais ou menos, eu falei, não, vou falar com Deus. Eu falei, Deus, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais, tô sofrendo muito. Falei, né, conversando com Deus no pensamento, eu não aguento mais sofrimento, eu vou... Deus, eu falei 3 forças aqui, Senhor. A terceira força, Senhor, faz meu filho vir. Faz meu filho vir, Senhor, faz meu filho sair, que eu não aguento mais. Aí eu fiz uma força atrás da outra. Na terceira força que eu fiz, ele nasceu. Gente, ele nasceu e quando eu fiz essa força pra ele nascer, tipo, sentiu assim uma bola de fogo, sabe? Que eu gritei na hora. Minha irmã viu, eu gritei na hora. E tanto que minhas pernas até fechou um pouquinho. E a médica falou, pera, ainda que ainda tem bolsa aqui, né? Minha bolsa não tinha pocado. Ali que tava na câmara foi xixi, que eu tinha feito xixi. E minha bolsa não tinha pocado, gente. Eu peguei. Fiquei, né? Mandando ela tirar o bebê, tira. Tá, sabe aquele negócio de fogo assim, sabe, queimando. Aí ela pegou, acho que ela pocou a bolsa com a unha dela mesmo, né? Sei lá. Uma coisa assim. Aí o bebê pegou, empurrou e desceu de vez. Aí ela pegou, botou aqui em cima, logo aqui em cima de mim ele. Eu não quis ver ele, né? Eu fiquei assim, porque da dor que eu tava sentindo, né, gente? Eu virei o rosto naquela que ela botou, tentei a foto aí. Na hora que ela botou ele aqui em cima, eu virei o rosto, assim, não com raiva do meu filho, né? Mas assim, com a dor que eu sentia, assim, né? E cansaço. Mas depois eu peguei, eu segurei ele. Aí ela tirou ele, botou na balança pra pesar, limpou ele, botou na balança pra pesar. Não, ela tirou ele, botou aqui em cima de minha barriga e perguntou à minha irmã se minha irmã queria cortar o cordão umbilical. Aí ela aceitou. Aí ela cortou o cordão umbilical. Aí depois a médica pegou, botou ele no berçário, limpou ele direitinho. E depois pesou ele, pediu a minha irmã para tirar foto, né, do peso. E aí deixou lá no bercinho. Aí como eu não tinha levado ainda a roupinha dele,
A enfermeira boazinha me emprestou uma roupinha, né? Uma roupinha de lá da maternidade mesmo. Aí vestiu nele a roupinha. Aí eu peguei, levantei, esperei assim uns 5 minutinhos, levantei para tomar banho, né? Me ajeitar, né? Eu não tinha também levado roupa, né? Que eu não sabia que eu ia ficar internada, né? Aí eu tava só com o roupão da maternidade, aí me deram outro roupão, me deram absorvente esse negócio. E aí minha irmã me levou pro chuveiro, tomei banho, tomei banho, né? Minha irmã me ajudou a tomar banho direitinho. Aí eu voltei pra cama, tava tudo arrumadinho já, a cama, tudo limpinho, que a médica limpou, aquela enfermeira limpou. Aí meu bebê tava dormindo, né? Já tava dormindo já enroladinho, que a enfermeira tinha vestido a roupinha nele, limpado ele, né? Botado a touquinha nele, botaram o lençolzinho nele também. Aí eu aproveitei pra dormir. E tava tudo limpo quando eu saí do banheiro, gente. O quarto tava. Quando eu tive ele, o quarto tava uma bagunça, sabe? Uma bagunça o quarto, né? Tava uma bagunça. Aí depois que eu tive ele, que eu fui tomar banho, quando eu voltei do banheiro, tava tudo limpinho, tudo organizado. O quarto, né, que eu tava tudo organizadinho. E aí elas ligaram o ar-condicionado, apagaram a luz. E aí eu fui deitar pra descansar, né? Mandei minha irmã também descansar. Minha irmã nem dormia, coitada, porque a cama lá, a gente pensou que tava quebrada, né? A protona, só que não tava quebrada, era só puxar. E como eu tava, sim, gente, ainda foi a hora do ponto, né? Na hora que eu tive ele, perdi muito sangue, gente, muito sangue mesmo. Muito sangue e eu tive laceração, né? Laceração, aí ela olhou direitinho, disse que não precisava dar ponto, mas depois que ela viu aquele sangue, sabe? Tipo hemorragia saindo, aqueles bolos de sangue saindo, não era normal, assim, não era normal. Aí ela resolveu costurar, né? Ela disse a mim que ia me dar um ponto só. Acabou que ela me deu vários pontos, né? Que ela disse que ia dar um ponto para poder a pessoa ficar menos preocupada, né? Aí ela acabou que ela me deu vários pontos, nem sei quantos pontos foi. E foi uma dor horrível, gente. Eu não gritei na descontração, mas eu gritei na hora dos pontos, porque foi horrível. A dor dos pontos, horrível, horrível. Sabe, parece que tem uma formiga se beliscando. E os outros partos dos meninos também levei ponto. Dos 3 partos normal, levei ponto. Só que, eu não sei, né, gente? A gente não acostuma, né, com a dor, né? E aí ela deu a anestesia 2 vezes. E começou a costurar, né? Só que a pessoa já com trauma, né, gente, do parto e tal, a pessoa, né, acaba. Aí me costurou. E aí na hora de minha irmã deitar pra dormir e descansar, né? Minha irmã não conseguiu abrir a poltrona. E eu também não podia levantar pra ir lá ajudar ela, porque a cama que eu tava era alta. E tinha escada pra descer, só que eu tava com ponto, né? E eu não podia fazer força, né? Nem e tava com hemorragia, né? E aí eu peguei. Eu quase morri nesse parto, gente. Foi um parto horrível, gente. Eu nunca passei pelos 3 partos que eu tive. Eu nunca passei pelo que eu passei nesse parto, gente. Horrível, horrível mesmo. Horrível. Aí a gente foi dormir, gente. Aí quando deu 5 horas da manhã, eu despertei e perguntei à minha irmã se minha irmã queria ir pra casa, né? Pro meu marido vir. Aí ela falou que não, que ia esperar mais um pouquinho. Aí quando deu 6h40 assim, ela veio embora. Aí eu fiquei lá e meu marido chegou com as coisinhas do bebê, né? Aí meu marido ficou lá o dia todo comigo. Quando foi de tardinha, eu decidi ir pro outro quarto. Que foi esse quarto aí que eu mostrei pra você no vídeo. E esse foi meu relato de parto, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi um parto demorado, parto doloroso, né? E traumatizado também, né, gente? E sobre a laqueadura, gente. Gente, sobre a laqueadura. A laqueadura, eu não fiz a laqueadura, gente. Por conta que eu tive hemorragia e laceração também de 2º grau. Então eu não podia fazer a laqueadura com hemorragia, né? Porque senão eu ia morrer, né? Aí eu não fiz a laqueadura, mas eu marquei pra botar meu DIU. Terça-feira agora que vem eu vou colocar meu DIU. E depois que o bebê fazer 2 meses, eu vou fazer minha laqueadura lá mesmo na maternidade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu relato de parto. E fique agora com as imagens do meu bebê, né? Eu tô aqui curtindo, a gente já tem 6 dias já, né? Tem 6 dias que eu tive ele e tô aqui, né?
Ele tem um horário dele de ele acordar, mamar e dormir, né? Eu contando aqui, né? Tipo assim, ele acorda em 2 horas pra mamar, né? Mamar, aí fica um pouquinho acordado, aí vai dormir. Ele tá dormindo desde 2 horas da tarde. Já são 4h05. Daqui a pouquinho ele acorda, mama, fica um pouquinho acordado e vai dormir de novo. Aí nesse período eu tô contando, né? Que ele tá acordando de 2 em 2 horas, 2 em 2 horas e meia, né? Ele tá acordando. Mas ele não dá trabalho nenhum, gente. É um amor de criança, não dá trabalho nenhum, né? Madrugada ele acordou essa madrugada agora. E ficou um pouquinho de plantão, né? Mas eu acho porque ele tava sentindo dor de barriga. Que ele acabou fazendo bastante cocô. Mas é isso. O nome dele, gente, é Heitor. Coloquei o nome dele Heitor. Porque eu achei que combina com o nome do pai e combina com o nome da mãe, né? Que sou eu. E aí eu achei lindo, né? Desde quando eu tava grávida dele, que muitas pessoas falavam, coloca Heitor, coloca Heitor. E isso agora, no final da gravidez, fiquei procurando um nome pra botar dele, eu queria botar Eric. Só que muitas pessoas falaram que era feio, isso aqui. Eu sei que eu sou a mãe, né? Que eu tenho que escolher o nome do meu filho. Só que eu também achei que não combinava com ele esse nome, né? E aí eu olhava pro rostinho dele. Ele tem um rosto de Heitor. A carinha de Heitor. Aí eu coloquei Heitor, gente. E é isso, meus amores. Espero que você tenha gostado do vídeo, meu relato de parto, né? Não esqueça de comentar, né? Curtir, né? Compartilhar também, né? E é isso, gente. Agora eu vou cuidar da vida. Porque agora eu sou mãe de 4, né?